portanto, ainda falando dos direitos, na questão do direito internacional e na proteção dos direitos humanos na esfera internacional, é importante que antes de fazermos uma análise de todas as nossas aulas, de tudo aquilo que refletimos acerca dos direitos humanos, é importante fazer uma retomada de que o Tribunal Penal Internacional, ele é construído e ele é pensado em um processo histórico, justamente para que o seu trabalho, que nasce, que é aprovado a partir do Estatuto de Roma em 1998, e inicia seus trabalhos em 2002, mas que este Tribunal Internacional possa olhar para os crimes cometidos contra a humanidade ao longo da história, porque parece que estava faltando esse olhar. O olhar se dava quanto ao presente, quanto ao que é concreto, mas e os crimes que foram cometidos por guerras, por genocídios, por crimes de agressão, crimes contra a humanidade ao longo da história? Quem iria julgar esses crimes? Portanto, o Tribunal Penal Internacional, ele tem toda essa força de realizar isto. Por quê? Porque, já como nos diz a Carta das Nações Unidas, ele vai preservar e retomar toda aquela história que muitas vezes foi de flagelo, violência, agressão, morte, para voltar os direitos humanos, para punir todos esses crimes e para que não sejam mais praticados, e não só não sejam mais praticados, mas que também os direitos humanos sejam cada vez mais preservados, tanto na esfera nacional quanto internacional. E agora eu quero com você fazer uma viagem, um processo, um caminho de retomada de todo o nosso curso de direitos humanos. Qual é a intenção dessa retomada? A intenção é de que, porque você pode estar se perguntando, quantos temas eu vi, quantos documentos, quantos mecanismos. Justamente por isso é que nós vamos retomar os pontos que são essenciais, para que você possa, de alguma forma, quem sabe, registrar, quem sabe, guardar, quem sabe, ler, reler, retomar, tudo aquilo que tratamos. Vamos iniciar, então, o nosso processo? Desde o início, nós procuramos entender o que são os direitos humanos, as fontes e os antecedentes dos direitos humanos. E aí a nossa primeira compreensão girou sobre o que era um Estado de Direito. Lembrando que o Estado contemporâneo nasce sob o prisma de evitar o arbítrio governamental, portanto, construir um governo de leis e não um governo de homens. Portanto, o governo vai ser baseado em leis, o poder político terá base nas leis. Estas leis serão construídas com base no primado do poder constituinte. O que é o poder constituinte? O poder da Constituição. E a Constituição justamente vai trazer princípios, sendo um poder instituinte, ela vai regular a forma, o regime do Estado, como esse Estado vai funcionar, como as suas estruturas vão funcionar, seja a estrutura política, econômica, jurídica, educacional, familiar, como as estruturas do Estado brasileiro vão funcionar. Sobre esses princípios, sobre o primado da Constituição, que é a lei suprema, é que se vai construir as leis que vão reger o Estado brasileiro. Também, ao longo do nosso curso, você foi percebendo qual é a fonte, o nascimento dos direitos humanos, por que eles nascem e sobre que bases eles nascem. Nós poderíamos citar 3 bases fundamentais. Primeiro, liberdades públicas, justamente no sentido de evitar o arbítrio governamental. Direitos econômicos e sociais, justamente no sentido de evitar os desníveis sociais que muitas vezes, especialmente nos fins do século XIX e XX, se perceberam na sociedade. Por quê? Fins do século XIX, início do século XX, se estava assistindo ao auge da indústria, ao auge da revolução da indústria, que é claro, esta revolução da indústria já se inicia nos fins do século XVIII, mas é no século XIX que nós vamos ter este auge, esse impacto maior. As máquinas no centro do processo produtivo, essas máquinas produzindo cada vez mais em menos tempo, aumentando a lucratividade, aumentando a eficiência e a produtividade,
Portanto, o liberalismo econômico, o mercado concorrencial, competitivo, crescendo cada vez mais, mas, de outro lado, nós assistimos à marginalização dos trabalhadores, exploração, situações de penúria, situações de miséria desses mesmos trabalhadores. Portanto, nasce a questão social, que vai justamente inspirar a questão dos direitos econômicos e sociais. Porque a questão social vai se perguntar, não se esqueça desta pergunta, a questão social vai se perguntar. Isto nós refletimos na nossa aula sobre direitos econômicos e sociais. A grande pergunta é, como equilibrar a sociedade do liberalismo econômico, em que as máquinas estão no centro do processo produtivo, em que se quer produtividade, eficiência, lucratividade, com o trabalhador, a vida do trabalhador, a valorização desse trabalhador, as situações de condição de vida digna desse trabalhador. E nesse ponto também entra a questão da doutrina social da igreja, com a Rerum Novarum, que você também pode estudar no nosso curso. Com a Rerum Novarum, ou seja, sobre as coisas novas, qual era a reflexão da igreja? Se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem uma dignidade que lhe é inerente. Se ele tem uma dignidade que lhe é inerente, ele tem direitos também que lhe são naturais, que lhe são inerentes e precisam ser garantidos. Portanto, há toda uma conscientização sobre a busca do bem comum, a dignidade humana e a responsabilidade do Estado para com essa dignidade humana, a dignidade dos seus cidadãos. Nesse ponto nós podemos reconhecer, e aqui eu peço que você registre em sua mente, registre em um papel, registre em todos os lugares que você possa registrar. As características dos direitos humanos, naturais, ou seja, não foram criados. A declaração, como diz a palavra, os declarou, mas declarou aquilo que já existe, aquilo que é natural ao ser humano. Declaração dos direitos humanos, portanto, são naturais, inerentes ao ser humano, pelo simples fato de ele ser um ser humano. Além disso, além de naturais, são inalienáveis, intransferíveis, fazem parte do sujeito. São individuais, por quê? Porque o sujeito não ganha valor apenas quando adentra uma sociedade. Ele tem valor em si mesmo enquanto ser humano. E são universais, uma vez que se aplicam a todas as pessoas, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer acepção de cultura, de raça, mas a todas as pessoas, a todos os seres humanos e cidadãos, eles devem ser garantidos. Portanto, aqui é possível perceber que se eles são naturais, inalienáveis, intransferíveis, se eles são universais, eles também nascem do princípio de sociabilidade. Por quê? Nós temos de um lado a declaração dos direitos do homem, mas também a declaração dos direitos do cidadão. No caso dos direitos do homem, nós podemos falar na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressão, da segurança pública, da propriedade privada. Mas nós também podemos falar de outras liberdades, como a liberdade do trabalho, o trabalho que deve realizar o ser humano e transformar a sociedade. Nós também podemos falar de direitos do cidadão, que devem ser garantidos, como saúde, educação, lazer, e tantos outros direitos que precisam ser garantidos a este ser humano. A alimentação, a moradia. O Estado precisa garantir serviços de qualidade para que esses direitos sejam preservados. Falando na palavra preservação, você percebeu que há, na própria nação brasileira, no próprio direito brasileiro, mecanismos fundamentais para proteger os direitos do ser humano e os direitos do cidadão. Sempre evitando o poder abusivo, o poder arbitrário, sempre preservando os direitos desse homem e desse cidadão, e no caso do direito brasileiro, baseado na Constituição, leis que são construídas com base na Constituição, todo um julgamento, todo um cuidado, uma análise criteriosa para que os direitos não sejam violados. Mas você também percebeu que na esfera internacional, através da Comissão Interamericana, Comissão Europeia, Tribunal Penal Internacional, tantos outros órgãos, há também esta proteção internacional dos direitos humanos.
para que em nenhuma esfera, seja na esfera nacional ou na esfera internacional, estes direitos sejam violados. Portanto, direitos humanos, naturais, inalienáveis, intransferíveis, universais, fundamentais ao ser humano e ao cidadão. Por isso devem ser preservados, conhecidos, respeitados, tanto pelos próprios cidadãos quanto pelo Estado. Direitos humanos foram o nosso foco ao longo do curso, são o nosso foco e é o foco de toda a sociedade e as suas estruturas. Um grande e forte abraço a você e espero que este curso de Direitos Humanos auxilie em cada um nas suas competências, habilidades, atitudes na vida social e profissional.